A paz de Deus, nosso Pai, esteja com nossos irmãos em Cristo Jesus. Passando no nosso canal, não esqueça, você que não é inscrito, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo novo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação. Estamos aqui na Espanha, na cidade de A Coruña, para gravar mais um vídeo para o canal. Desejo boas-vindas aos novos inscritos do canal. Ontem, mais de 406 irmãos se inscreveram no canal. Desejo boas-vindas. Temos muitos vídeos aí no canal. Os irmãos entram aí na plataforma. Os irmãos assistem aí o nosso conteúdo, que é um conteúdo genuíno. Trazemos aqui assuntos alinhados às Escrituras Sagradas. Irmão, é um assunto muito triste, doído, que vou falar hoje aqui no canal. Sobre o que falou o ancião Nilo de Sorocaba sobre a Bíblia, que pregações bíblicas são apenas palestras. Os irmãos para assistir, vai lá no canal do irmão Josafá. Eu tenho um grande estima por ele. Muitos não gostam dele, dizem que ele, os seus vídeos é para destruir a igreja, mas eu não vejo, irmão, porque ele lá mostra os vídeos através de fatos, através de documentos, entendeu, irmão? Nosso compromisso é um compromisso com a verdade. Então ele postou o vídeo ontem lá do seu canal, do irmão Nilo, ancião de Sorocaba, o ancião mais velho, mais antigo de Sorocaba, pregando para a Irmandade que pregação bíblica são só palestra, querendo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas, irmãos, deixa eu falar para os irmãos. Os irmãos têm que entender qual é as ideologias que esses anciãos estão envolvidos. Por que estão pregando assim? Eles estão dentro de uma ideologia marxista, entendeu? A ideologia marxista, eles falam que para eles dominar o mundo, eles têm que tirar a Bíblia de cena, porque é dentro das Escrituras Sagradas que é construído todos os parâmetros morais da família. Então, ela é uma arma gigantesca, e com ela em cena eles não têm como dominar o mundo e colocar o mundo, sociedade toda, debaixo do poder do Estado. Eu, como estudo muito a geopolítica mundial, que lá está os aspectos do socialismo, do comunismo, para formar uma nova sociedade, é necessário tirar a Bíblia, entendeu? Por quê? Foi a palavra
que está na Escritura. Foi ela que guiou a igreja há mais de 2000 anos de história. Nós temos isto, como eu estudo muito, a ciência da religião, a história da igreja, desde o primeiro século, lá da patrística. O que é a patrística? A patrística é os pensamentos dos pais da igreja, que fazia reflexões da doutrina apostólica para a igreja. Então, irmão, nós temos testemunhos extremamente gigantescos que Deus fez na patrística. A palavra que emanava da Escritura foi que preparou os mártires para morrer no Coliseu de Roma, ser morto pelos gladiadores, ser morto pelos leões, servir de luz para os nobres que caminhavam nas avenidas de Roma. Eles pegavam eles, colocavam cera, amarrava num poste e tocava fogo. E os mártires serviam para iluminar as ruas de Roma. Então, nós temos documentos gigantescos do que Deus fez através da palavra bíblica. Porque das Escrituras é dela que emana a suprema revelação de Deus. Porque a Escritura, ela é a inspiração de Deus. Quando nós fechamos a Bíblia, é um livro. Quando abrimos, é Deus falando com nós. A Bíblia, ela é o único livro, irmão, que quando nós lemos ela, o autor dela está presente. Então, irmão, esse ancião Nilo, de Sorocaba, ele está dentro de um viés ideológico, irmão. Ele não está preocupado com a igreja. Irmãos, o cenário da congregação, essas revelações que eles defendem, ela tem trazido grande estrago na vida da igreja. Foi mais de 20 milhões de pessoas que foram jogados para fora da igreja, em nome dessas revelações. Irmãos, a igreja, irmão, quando ela era governada pelos pais da igreja, que vai do século I até o século VI, que aí é o período da patrística, onde a igreja era alimentada pela palavra viva da Escritura. Irmãos, quando você lê a Bíblia, o que Jeremias pregou, o que Ezequiel pregou, o que Isaías pregou, o que Elias pregou, Eliseu pregou, Moisés pregou, os apóstolos pregaram. Da onde vinha essa palavra, irmão? Das Escrituras Sagradas. O próprio Cristo, quando os discípulos iam no caminho de Emaús, ele abria ali as Escrituras, falando desde Moisés o que ia acontecer com o povo na terra. A ferramenta de pregação que o próprio Cristo usou foi a própria Escritura. E ele pregava a Escritura e ardia o coração. Agora, como é que
como é que uma palestra, irmão, vai arder o coração de alguém? Então, será que Cristo pregava palestra? Irmão, os irmãos têm que entender o viés desse ancião Nilo. O viés dele não é um viés cristão, irmão. Ele está dentro da ideologia do socialismo, né? Porque o projeto do socialismo é tirar a Bíblia do povo. Então, ele usa essa parte da revelação, irmãos, para camuflar o que está por trás, irmão, o que está por trás de tudo. Irmãos, o apóstolo João, a sua epístola, falou: examinai os espíritos, porque nem todo espírito vem de Deus. Primeiramente, como é que um ancião que se diz ministro de Deus, irmão, falando que está pregando com o Espírito Santo, como que o Espírito Santo que mandou escrever a Bíblia, o próprio Espírito Santo, vai chamar a palavra da Bíblia de palestra, irmão? Aí tem uma coisa estranha, irmão, muito errado, irmão. E como é que fica? Então quer dizer que o que o irmão Vitório pregava nas reuniões era palestra, porque ele pregava a palavra pura. Vitório, Miguel Espina, Luiz Sanches, Basílio Gitte, irmão Romano, Sebastião Antonini, de Osasco, João Liotti, eles pregavam que a palavra de Deus para a igreja emana das Escrituras. Ouvimos muito isso da boca dele. Agora, esse ancião, irmão, ele está com o espírito contrário. É o espírito diabólico isso daí. Entendeu? É um espírito altamente diabólico. Não confere com os princípios que estavam nos servos de Deus antigo. Entendeu, irmão? É outro espírito que está tomando conta dos púlpitos das congregações, principalmente em São Paulo. Irmão, veja bem como é que ele fala que é palestra. Os irmãos entender a base estrutural de toda a Bíblia está do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 12. Ali está toda a base do cristianismo. Primeiramente, ali mostra a existência de um Deus criador dos céus e da terra, de tudo que nele se contém. Ali nós encontramos a base da nossa fé. É ali que nós vemos que o Evangelho foi primeira vez que o Evangelho foi pregado, foi pelo próprio Deus no Jardim do Éden, dizendo que um dos descendentes da mulher ia pisar na cabeça da serpente. É ali que nós vemos a manifestação da serpente, que depois em Apocalipse o apóstolo João fala que aquela serpente era o diabo e Satanás. Ali que nós temos o primeiro juízo de Deus na terra, que foi o dilúvio. E ali
nós temos o encontro de Noé com Deus. E Noé andava com Deus. Como nós vamos saber que uma pessoa anda com Deus, a não ser pela Escritura Sagrada? Como saber, irmãos, o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Só através da Escritura, que ali está escrito assim, ó: não terá outros deuses diante de mim. Ali que fala da verdadeira adoração, que o povo de Israel tinha que ter um Deus único e verdadeiro. Ali, na Bíblia Sagrada. Então, irmão, isso é palestra. Ali que fala, honra teu pai e tua mãe. Ali que nós encontramos o mandamento para o filho honrar o pai, honrar a mãe. Ali que nós encontramos o mandamento, não matarás. Irmão, isso é palestra. Isso é palestra. É na Bíblia que nós encontramos a Trindade, irmãos. Na Bíblia que nós encontramos a doutrina da salvação. É na Bíblia que nós conhecemos o Espírito Santo, como ele agiu na vida da igreja, como o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Da onde? Qual é a outra revelação que narra Jesus Cristo sendo tentado no deserto? Será que isso daí é uma palestra? É uma palestra, irmão. O que Cristo sofreu pela humanidade, será que é uma palestra? Que Cristo deu a vida por todos, morreu na cruz, porque que nós temos a salvação. Aonde que nós encontramos os instrumentos da salvação? É aonde? É em Cristo. E Cristo está onde? Está dentro de uma palestra? Irmãos, aonde? Por que nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado? Aonde que está? Qual é a outra revelação que está na altura de falar? Irmãos, quem que fala? O apóstolo Paulo, lá em 15 de Coríntios. Irmão, isso é uma palestra. Irmão, substituir revelações pela palavra de Deus, da Escritura, é querer se assentar no trono de Deus. Só quem fez isso, quem quis tomar o trono de Deus, sabe quem foi? O diabo. O diabo. Então nós temos que resistir. E eu tomei a minha decisão, eu vou me unir agora com todos os canais de crítico no YouTube para partir para cima. Agora, irmão. Agora, porque a coisa, as pregações nos púlpitos se tornou uma coisa bizarra. Isso eu estou falando de São Paulo. Estou falando de São Paulo. Os irmãos, podem ter certeza, esses anciães, eles estão envolvidos com o sistema. Eles estão envolvidos com a ONU, irmão. Eles estão envolvidos com a nova ordem mundial que vai tirar a Bíblia do povo. Então, eles estão dentro do sistema anti-Deus, irmão. Irmãos, essas revelações fez muitos empresários perder as suas empresas, muitos casamentos ser destruídos, fundamentado em pregações de falsos profetas e mestres
mestres falsos. Irmão, é uma coisa grave. Os irmãos entram lá no canal do irmão Josafá e os irmãos vêm para comprovar isso que eu estou falando aqui, os absurdos. Irmão, quando a igreja saiu do trilho da verdade, abandonou a Bíblia, sabe, tomaram posse das revelações, visões, sabe para onde a igreja foi? A igreja foi para o paganismo. Foi para o paganismo. Entendeu? A igreja sempre foi criada. A igreja nunca foi criada. Por revelações, por visões, fora da Escritura Sagrada. A igreja... Agora ele fala que a Bíblia, pregação bíblica, não traz revelação para o povo. É porque ele não sabe nem interpretar um texto bíblico. Porque se não é o Espírito Santo que está nele, irmão, verdadeiramente ele vai ter a Bíblia como uma palestra toda. Eu prego a palavra há mais de 40 anos. A palavra que emana da Escritura. Já vi Deus até levantar paralítico, irmão, pela palavra que emana da Escritura. Entendeu? Da Escritura. Agora, substituir o que os tradutores, o que os escritores registraram na Bíblia como inspiração de Deus por palavra de homem, é a pessoa querer tomar o trono de Deus, se apresentar como Deus, irmão. Isso nós não podemos consentir de maneira nenhuma. E vamos para frente, irmão. E agora eu tomei a decisão de me unir com todos os críticos do YouTube. Agora aqui, se o negócio é banalizar a Bíblia, então agora vamos para cima. Irmãos, toda a nossa formação moral, espiritual, até social, da onde que vem ela? Emana das Escrituras Sagradas, dentro dela que está todos os nossos pilares de conduta e fé. E como é que ele se porta diante da confissão de fé da congregação, que fala que a Escritura é a nossa conduta e regra de fé e prática. Mas os irmãos entendam uma coisa, esses anciãos, eles estão envolvidos com coisa errada. Eles estão envolvidos com um sistema socialista que quer tirar a Bíblia do povo. Entendeu, irmãos? Eles estão banalizando. Os cultos estão sendo banalizando. Porque eles, irmão, eles estão fazendo a mesma coisa do Império Romano. O Império Romano perseguiu o povo por causa da Bíblia, por causa da Escritura. E era proibido a pessoa ter acesso à Escritura Sagrada. Então, os anciãos estão fazendo a mesma coisa, né? Eles estão sendo o perseguidor número 1 de Cristo. Eles estão sendo perseguidor número 1 da igreja. E isso nós vemos nas palavras desse ancião aí. Então fique com Deus. Ósculo Santo na sua face.